coração deles ardia quando eles ouviam a voz do Senhor. Estamos frios demais para poder sentir esse coração arder quando o Senhor nos fala essas palavras. Ele vai chamar os ocupados mesmo. Ele vai chamar aqueles que estão atolados de trabalho. Estava lendo lá em Mateus 4 sobre quando Jesus chama os primeiros discípulos para poder andar com ele, que foram Pedro, André, Tiago e João. Eu queria ler com vocês e comentar, assim, sabe, sobre algumas coisas. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, Pedro e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me e os fareis pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco com Zebedeu, o seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. E sempre fico, na verdade, toda vez que eu passo por esse versículo, essa passagem, né, eu fico refletindo sobre o que passou na cabeça deles, sabe? O que naquele momento, o que eles sentiram, como é que foi eles receberem o chamado de uma pessoa que eles não conheciam. E eles prontamente, imediatamente, né, fala com essas palavras, eles largarem tudo, deixarem tudo pra trás e irem seguir a Jesus. Aí eu saí do quarto assim, cheguei pro meu pai e falei: pai, o que será que passou na cabeça deles pra eles fazerem isso? E meu pai citou um versículo que está em Lucas 24, versículo 32, que é quando Jesus ressuscita e os discípulos, eles veem Jesus, mas eles não reconhecem Jesus. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então, perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? E aí meu pai citou esse versículo e falou: a gente não sabe, a gente não estava lá para saber, para sentir o que eles sentiram, ver o que eles viram, sabe? Só nos conta nesses versículos como que Jesus abordou. Ele falou para os pescadores e falou: vocês querem ser pescadores de homens? E ali imediatamente eles foram. E assim, isso me deixa reflexiva sobre o que eles sentiram, como que eles se sentiram, sabe? O que os fez largar tudo e imediatamente obedecer à voz do Senhor. Com certeza eles sentiram algo em seu coração, com certeza algo sobrenatural aconteceu ali naquele momento. Isso me deixou reflexiva sobre como nós vivemos a nossa vida. Se nós estamos ouvindo a voz do Senhor com clareza, se nós estamos sendo obedientes, prontos a obedecer, nós temos atitudes imediatas ao ouvir a voz do Senhor, ou se nós ficamos dando desculpas, ou se nós estamos frios demais para poder sentir esse coração arder quando o Senhor nos fala essas palavras, quando o Senhor nos dirige a palavra, quando o Senhor fala conosco e nos chama para algo novo, quando Ele nos chama para fazer a sua obra, quando Ele nos chama para fazer discípulos. Se nós estamos ouvindo ao que o Senhor está nos falando, se nós estamos sendo obedientes, se nós estamos atentos e principalmente se nós estamos largando tudo, deixando tudo de lado, tudo que não é importante, né? Todas as demais coisas para seguir ao nosso Senhor Jesus. Eles estavam trabalhando, sabe? A pesca era a forma de sustento deles. Eles estavam fazendo algo importante também, né? Porque às vezes a gente vive a nossa vida e a gente fala: mas eu tenho isso daqui. Muitas das vezes ele não chama as pessoas que estão à toa, as pessoas que estão desocupadas. Ele vai chamar os ocupados mesmo. Ele vai chamar aqueles que estão atolados de trabalho, aqueles que estão cheios de problemas, de situações. Ele vai chamar aqueles que não entendem tanto assim, que não sabem muito bem como é que funciona. Gente, os discípulos, eles andaram com Jesus por tanto tempo e no final eles ainda não reconheceram ao Senhor. Eu acho que assim, eles não tinham uma total ideia de quem era Jesus realmente, mas o que eles tinham certeza é de que aquele homem que trazia aquelas palavras, ele era poderoso, e ele curava, e eles sentiam algo diferente, o coração deles ardia quando eles ouviam a voz do Senhor. Como eu estou vivendo a minha vida hoje, se o meu coração arde quando eu leio a palavra do Senhor, se eu estou com meus ouvidos atentos e meu coração ardendo quando eu escuto a voz do Senhor e o direcionamento que Ele tem para minha vida, muitas vezes a gente não vai entender 100%. Fala mais pra frente, nesse mesmo capítulo, no capítulo 4, Jesus já começa a curar os enfermos, no versículo 23. Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. O evangelho não era um evangelho só de palavras, mas era de atitudes, ações, o sobrenatural. Os discípulos podem até ter ficado em alguns momentos assim: cara,
tá, a gente largou tudo e nós estamos seguindo a Jesus. A partir do momento que eles viam o sobrenatural acontecer, não tinha como negar que era algo diferente. Eles podiam não entender, eles podiam ter os seus questionamentos, que nós temos também, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada um tem suas dificuldades, mas que apesar de tudo isso, acima de todas essas coisas, que a voz do Senhor possa arder no nosso coração. Que a voz do Senhor seja a que soa mais alto nas nossas vidas, que nós possamos, no momento que Jesus nos chamar para andar com Ele, para fazer as obras, né, as coisas grandes que Ele quer que nós façamos, as coisas ainda maiores, né, as obras ainda maiores que o Senhor fala, nós possamos estar prontos e largar qualquer coisa que estiver nos impedindo de seguir ao nosso Senhor e ser obediente a Ele. E essa foi a reflexão de hoje. Que Deus te abençoe, que você possa estar sempre atento à voz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!